súmula vinculante número 5, que ela é muito importante para a gente poder fazer aí um paralelo entre o processo administrativo e o resto. Desculpa, processo civil, processo penal, o resto, processo tributário, processo trabalhista, não importa. Processo fiscal, não interessa. Você sabe, a Constituição Federal ela é bem gente boa quando ela fala assim, ó, o advogado é indispensável para a tutela do direito. Ó, que coisa incrível. A Constituição deixa muito claro que para você poder buscar um direito efetivamente, você tem que ter um advogado e também para você sofrer algo com o seu direito, você tem que ter um advogado. Ninguém pode ir de cara limpa perante um tribunal, um juiz, sem ter condições técnicas para se defender. Não à toa, nós chamamos isso de defesa técnica. Tá? A defesa feita pelo advogado é conhecida naturalmente como defesa técnica. Se aparecer na sua prova defesa técnica, você já sabe que se refere a advogado. É que nem falar autoridade judiciária, você sabe que é juiz. Autoridade policial, você sabe que é o delegado. Né? E quando ele fala defesa técnica, você sabe que é o advogado. Tá? Porém, o que acontece? Quando a Constituição falou isso, ela esqueceu que no Brasil nós temos também um processo administrativo, que não é um processo tradicional. Diferente do processo civil, trabalhista, penal, que são processos que vão caminhar na justiça, no poder judiciário, o processo administrativo acontece dentro da própria administração. Logo, ele tem suas próprias características. E aí, o que acontece? Quando os servidores passaram a tentar confrontar processos sem advogado, os advogados ficaram putinhos. Ah, pô, não, mas a Constituição diz que eu tenho que estar em todas, eu quero dinheiro. Sabe como é que advogado é, né, parceiro? Ele não quer te defender, ele quer teu dinheiro. Tô brincando, não são todos advogados que são assim. Tá falando aqui um advogado frustrado, né? Só porque eu não quis advogar e não tive competência mental para ser advogado. Mas o advogado ele ficou chateadinho. Os advogados ficaram, a OAB ficou, nossa, nervosa. Aí em 99 veio a Lei 9784, que vocês conhecem muito bem como a Lei do Processo Administrativo Federal. E nessa lei, no artigo 4º, aí eu não me lembro se é o inciso 4º, acho que é o inciso 4º, ele fala: é um direito do servidor público ser facultativamente defendido por um advogado. Aí, amigo, os caras entraram em desespero. Não, mas tem uma lei dizendo que o advogado não precisa estar presente. E foram até o STF julgar e falar isso que está nessa súmula agora. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, por quê? Ele fala não ofende a Constituição, porque a Constituição estabelece que o advogado é essencial para a tutela da justiça. Justiça. Justiça aqui de judiciário, não de justiça de conquistar aquilo que você acha que é justo, tá? É justiça de judiciário. Então, essa súmula aqui é um clássico. Essa questão, se tiver no teu edital, Lei 9784 de 99 ou Lei do Processo Administrativo Estadual, não tem problema também, vai cair. Porque isso aqui é tradicional em prova. Tá? A prova de nível médio, então, é bonito. Bonito mesmo. Vocês estão notando, eu vou voltar a bater nessa tecla porque eu sou chatinho. Vocês sabem que eu sou chato. O quanto que é importante você entender a base do direito, de novo vou falar isso, você precisa sim saber muito bem a diferenciação entre um processo administrativo e um processo judicial. Tá? Eles têm muitas características diversas. O processo administrativo, ele corre do jeito dele. Ele tem características próprias, ele tem um sistema próprio. Tá? Eu até gosto de destacar isso porque é uma coisa que eu fiz questão de fazer, que você não encontra por aí. Tá? Lá na comunidade eu fiz um vídeo, na comunidade Sem Miguel, eu fiz um vídeo explicando a diferença de processo administrativo e processo judicial. Porque isso é uma coisa que as bancas costumam fazer bastante. Tá? Elas sabem que a gente tá, ainda mais quando você faz uma prova que tem processo civil, né, que tem algum processo trabalhista, um TRT, um TJ, né, alguma prova policial que peça processo, os caras sabem que você já está naquela toada de processo judiciário. Você já sabe um monte de regra. Tem que ter advogado, tem que ter não sei o que lá, recurso, não sei o que, efeito suspensivo. Aí quando você vem para o processo administrativo, o papo é outro. O efeito suspensivo do recurso é exceção, não é regra. Os procedimentos são diferentes. Então, assim, cara, é muito mais complexo o que a gente está falando aqui. Por quê? Porque é um ponto inicial, diferença de processos que nós temos que saber, para algo um pouco mais complicado. Então, é aquela história da base. Tendo essa base muito bem entendida, cara, a coisa roda bonitinha, tá? Roda bonitinha mesmo.
Beleza? Aí a coisa anda. Até aí, vamos lá, né? Aí, voltando, continuando aí o que a gente está falando sobre essa súmula vinculante 5. Ó, a questão da IBFC. A IBFC falou o seguinte, a IBFC é uma banca que costuma fazer muitas provas de tribunal, quer dizer, tribunal nem tanto, mas muitas provas de prefeitura, essas condições assim, tá? Prova do TRE, né, ou TRE do Pará. A Lei 9784 de 99, ó, como é que ela foi na lei para poder trabalhar esse assunto? Regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Considere as disposições legais e o entendimento dos tribunais superiores sobre direitos e deveres dos administrados, que é um assunto muito comum também quando você estuda processo, tá? Nessa seara, e assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado, que aqui ele me solicitou a alternativa incorreta e não a alternativa correta. Beleza? É direito do administrado fazer-se assistir facultativamente por advogado. Perfeito. Salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Vamos voltar? Você está vendo algum salvo aqui? Você está vendo alguma exceção aqui? O Dalmo falou alguma coisa, não que o Dalmo seja um gênio, mas eu sabe que eu direciono você para o certo. Eu chamei a atenção de alguma possibilidade excepcional aqui. Falei alguma coisa disso? Não, porque não tem. Não tem, a regra você pode levar advogado se você quiser, o problema é todo seu, não é meu. Então, olha, uma questão bem tranquila, mas que pode causar problema na hora da prova. A pessoa que tem o conhecimento, mas que não está com esse conhecimento muito bem consolidado, aí entra aquela história que eu gosto de falar, né? A pessoa que fica procurando pegadinha, não sei o quê, ela pode acabar ficando, pô, cara, pode dar um problema. Não, não pode. Sabe por que não pode? Pelo simples fato de que você sabe a matéria. Se você sabe a matéria, não tem esse papo de, poxa, será que esse salvo existe? Não existe. Não tem salvo. A regra você não precisa de advogado. Deus te abençoe no processo administrativo, claro, e segue a vida. Ficou claro? Tânia Oliveira, a súmula não se aplica ao processo administrativo disciplinar da LEP. Perfeito, Tânia. Até porque, ó, só para constar, o processo administrativo que a Lei de Execuções Penais estabelece, na verdade, ele é uma sindicância processual. Então, ele não se aplica exatamente por ter efeitos na esfera judiciária, na esfera de um procedimento que é regido pelo judiciário. A Lei de Execuções Penais é uma legislação que vai conduzir o administrativo e o judicial. Tá? Então, não se aplica. Tá? Aliás, existia essa dúvida. Eu não vou lembrar agora, mas sua pergunta é maravilhosa, Tânia. Existia essa dúvida, se eu não me engano foi 2018, 2019, que o STF falou, não se aplica, vai para casa do caramba, isso aqui é só para os processos internos mesmo, processo administrativo disciplinar natural ali para punir, não para dizer um processo que exista numa lei, que é uma lei de cunho totalmente judiciário, tá? Falou administrado, poder de polícia, falar de servidor, poder disciplinar e hierárquico. Sim, só que assim, quando fala administrado, tá? Uma coisa que é importante, meu amigo Marcelo, o pensamento é esse, muito bom para a gente conseguir fazer a divisão aí de poderes. Só que quando a gente usa, o que o STF usou a palavra, STF não, o que a Lei 9784 usou a palavra de administrado, esse administrado é aquela pessoa que tem a relação com o procedimento administrativo. Para a lei, você tá certo, tá? Porque o administrado é o particular, ele não tem vínculo com o Estado. Só que a legislação, ela trata o administrado como o servidor que é administrado pelos superiores, que passa por um procedimento administrativo. Tá? Então, a gente tem esse problema. Tanto que, se você parar para ver a doutrina mais clássica, o tio Eli, por exemplo, ele trata o poder disciplinar em relação aos administrados também, porque ele coloca como um poder disciplinar interno, administrados, e externo, administrados relacionais, como os delegados e por aí vai, né? Os concessionários, permissionários. Então tem essa jogadinha meio canalha, mas eu concordo plenamente com você, esse pensamento não está errado não. Mas a lei ela vai falar direito do administrado sim, porque ela trata o servidor como um administrado pelo Estado. Beleza?